aula 24. Vou continuar o assunto aí do capítulo 12, né, sobre radiação, propriedades, introdução à radiação. Eu vou começar a falar sobre o assunto, que na verdade eu tinha iniciado antes, né, só que agora eu vou reforçar ainda mais, que é o conceito da absorção, reflexão e transmissão, né? Absortividade, refletividade e transmissividade. Tá? Eu falo assim esses termos, né, porque que são encontrados nos livros de TC, né, que foram traduzidos do inglês, tá? Mesmo que esses termos sejam assim, não tenham assim, como é que se diz, não sejam muito comuns, né, para a população em geral, mas pelo menos as palavras absorção, reflexão e transmissão, acho que todo mundo entende. Então, o que eu tinha falado nos vídeos anteriores? Que qualquer material, ele tem uma certa capacidade de ambos os três, maior ou menor. E se, por exemplo, uma superfície ele possui uma alta absorção, por exemplo, dependendo do valor, né, ele vai ter uma baixa dos demais. Não tem como ser altamente absorvedor, nem altamente transparente, nem altamente refletor, né, ao mesmo tempo. É impossível. Tá? E aqui eu vou botar, inclusive, algumas curiosidades bem interessantes, né, sobre esse assunto. O que me encanta, né, é que o assunto radiação, apesar de ser, para muitos, né, um tópico mais difícil, envolve uns cálculos mais complexos, mas envolve umas curiosidades muito interessantes, né, por quê? Porque a engenharia, com o passar do tempo, está desenvolvendo algumas soluções graças ao conhecimento na área da radiação, o que vai provocar um certo benefício aí à qualidade de vida para todos. Tá? Então, primeiramente, né, o que seria... vamos colocar aqui, né, o tópico 2.5, né, que vocês estão vendo aqui, em superfícies reais. Tá? Então, por quê? Não existe, na prática, uma superfície que é um corpo negro. Não existe. E o conceito de corpo negro é simplesmente teórico. Tá? Então, o que vocês podem ver aqui nesse tópico aqui, né? Que, como disse, né, nos vídeos anteriores, eu vou procurar ser mais sucinto possível, explicar os assuntos assim em cima dos exercícios, né? Então, eu peço desculpa aí se às vezes eu dar um branco em mim, né? Porque é um assunto que é difícil não apenas para o aluno, mas também para o professor. Tá? Então, às vezes acontece dá um branco em mim aí, né? Como aconteceu aí que eu tive que parar o vídeo e fazer outro, né? O que eu não tô, como é que se fala? Eu não tô filtrando aqui. Então, o que eu faço, o vídeo que eu já publico, já mando para vocês, né? Mesmo em alguns momentos que eu esteja gaguejando. Mas o que acontece? Uma superfície como essa aqui, figura 12.20, né? Como falei, né? Tem uma certa capacidade de ambos os três. Como é que é avaliado isso? Ambos os três, inclusive a emissividade, né, e capacidade de emissão, ele é medido por um valor adimensional que vai de 0 a 1. Como assim? Se, por exemplo, a absorção, né, a absortividade for 0,3, vamos supor. Aí vamos supor, né, que uma superfície ela é irradiada com uma radiação de, vamos supor, 1000 joules de energia, 1000 joules. Só que, como eu falei, a absortividade é 0,3. Se ela recebe 1000, então vai absorver 300 e os 700 e mais ou pode ser refletidos ou pode ser transmitidos. É assim que funciona. Então, esses valores que vão de 0 a 1, eles são usados como fator multiplicativo na hora de obter aí o quanto de energia que foi absorvido, refletido ou transmitido. Tá? E isso vai servir também para emissividade, como vocês viram nos exercícios anteriores, né? Quando há, por exemplo, que tem que calcular a potência ou a energia, né, radiativa, que tem lá, né? Vamos supor, uma superfície ela tem uma emissividade que é 0,3 da superfície se ela fosse o corpo negro. Então, é E maiúsculo igual a epsilon, né, que é a medida de emissividade, vezes coeficiente de Stefan-Boltzmann, vezes temperatura elevada à quarta potência. E isso que eu estou falando apenas assim, na radiação que ela é emitida. Porque mais para frente, né, principalmente no capítulo seguinte, nós vamos falar muito assim, de balanço de energia. E aí sim, né, tem lá a temperatura da superfície que emite menos a que recebe. Né? Temperatura de um menos temperatura do outro. Né? Mas vamos lá. O que vocês podem ver aqui?
tem a irradiação, né? De novo, radiação é o fenômeno em si. Irradiação, quando tem o I, é quando uma superfície é irradiada, quando ela recebe. Tanto que ela é convencionada pela letra G. Tá? E se fosse apenas a radiação em si, convencionada pela letra E. Mas as unidades são as mesmas, o método de cálculo é o mesmo. Às vezes tem que pegar dados lá daquela tabela 12.1, da primeira, segunda, terceira ou quarta coluna, né? Principalmente das 3 primeiras, enfim. E aí, o que vocês estão vendo aqui? Que a irradiação, uma parcela dela é refletida, vocês estão vendo aqui G, ref, né? O lambda é de comprimento de onda, né? Pensando aí, até poderiam ter desconsiderado esse lambda, mas usa-se lambda quando você quer, por exemplo, efetuar o cálculo, levando em consideração o espectro, né, do comprimento de onda ou um comprimento de onda específico. Tá? Então, por exemplo, aqui está aí radiação, uma parte dela é refletida, uma parte dela é absorvida e uma parte dela é transmitida. Vocês estão vendo aqui meio transparente, ou semi-transparente, ou translúcido, enfim. Nesses materiais transparentes e translúcidos, vai ter um pouco de transmissão. Né? Só que a diferença entre transparente e translúcido é que transparente você consegue ver com o mínimo de qualidade, né, o que está acontecendo lá do outro lado. Por exemplo, para-brisa, vidro de janela, né? Inclusive uma garrafa de bebida, né? Que se for com as garrafas transparentes, né? E até mesmo aquelas garrafas de coramba, verde, você consegue ver o que está lá dentro, você consegue ver o nível da bebida. Ou se for, por exemplo, um vidro de remédio, de algum produto químico, né, aqueles vidros de laboratório de química, né, que é coramba, você consegue ver, né, lógico que se não tiver o rótulo no meio do caminho, mas você consegue ver o nível, pelo menos. Você não vai conseguir ver a cor, mas você vai conseguir ver o nível. Então, pode ser considerado aí transparente, ou, sei lá, semi-transparente, né? Não sei qual seria a diferença entre o outro, mas enfim. Agora, translúcido é a passagem apenas de luz. Há uma enorme dificuldade em ver o que está do outro lado. Às vezes, você está perto de um vidro translúcido, você consegue no máximo ver o vulto, uma imagem assim que você imagina que seja de uma pessoa, né? Mas é praticamente impossível você reconhecer uma pessoa quando você está perto de um vidro translúcido, né? Mas enfim, passa radiação, pelo menos aquela radiação visível olho nu, né? Isso não passar aquela radiação que não é visível, mas essa é outra história. E materiais opacos que a transmissividade é igual a zero. Então, por exemplo, se no exercício falar em material opaco, não precisa dizer no exercício se o material é opaco, muitas vezes é subentendido. Se, por exemplo, pega lá, uma placa de cortiça, cortiça é opaca, então não precisa dizer se a cortiça é opaca ou não. Né? Então, mesma coisa, por exemplo, você vai fazer um cálculo, um projeto de transferência de calor e coloca lá material cerâmico. Aí você não vai procurar o nome material cerâmico lá na tabela, lá no final do livro, né? Por exemplo, se você for para pegar o K, por exemplo. Você vê material cerâmico, você pode imaginar, esse material cerâmico, né, dependendo do contexto, se for pensar em uma parede de uma casa, então material cerâmico é um tijolo de argila, né? Ou dependendo do contexto, material cerâmico pode ser porcelana, né? E mesma coisa, material metálico, depende do contexto. O material metálico, se penso no carro, então é aço. Se penso no tubo altamente condutor que passa água quente, por exemplo, de coletor solar de água para o banho, então é cobre, mas pode ser alumínio também, até mesmo aço. Né? Mas o cobre, ele, em comparação aos outros dois, ele é mais eficiente, né, na troca térmica. E assim vai. Claro que você, por exemplo, coletor solar, você não vai pensar em ouro. Ninguém usa ouro para isso. Né? O material mais caro, mais viável economicamente para tal é o cobre. E tem a questão assim de bom senso também, tá? Então, quando fala material transparente, é vidro, é acrílico. Tá? Material translúcido, pode ser os dois também, algum plástico, sei lá, PET, polietileno. Tá? Porque, por exemplo, plástico supermercado, a meu ver, é translúcido. E é isso que tem que ter um pouquinho de bom senso. Então, vamos lá. Aquele valor que eu falei que é dimensional, que vai de 0 a 1, né? É 0 mínimo, 1 máximo. Então, tem até uma fórmula aqui, pelo menos nas aulas presenciais eu sempre anoto, mas pelo jeito não está aqui. Mas, quer dizer, vou ver aqui.
Aqui já vai direto na absortividade, né? Na verdade, era para aparecer. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá aqui sim. Só que eu achava que ia estar antes, mas está depois. Que é essa equação aqui? Alfa, alfa representa absorção, tal representa a transmissão. E essa da massa específica, esqueci se é, né, acho que é Mi, representa, neste caso, a reflexão. Então, o que vocês estão vendo aqui? Há um determinado comprimento de onda, né, já está sendo um pouquinho mais específico, reflexão mais absorção mais transmissão é igual a 1. É que nem, por exemplo, que eu falei exemplo aí, né? Não sei se é um exemplo muito bom, né? RPG, tem lá os personagens lá, um que é forte, mas muitas vezes que é forte ele é ignorante, ou que é muito inteligente, mas é fraco, né? E então essa história. Nunca vai ser bom em tudo, sempre vai ser um pouquinho, pode ser um pouco de cada, ou bom em um e ruim do outro, e assim vai. Né? Como, por exemplo, tem uma substância que até foi notícia recentemente, que foi considerado aí o material mais escuro do mundo. Vou até colocar aqui, mesmo que de improviso, é uma superfície chamada Vanta Black. O Vanta Black, né, começa com V. Né? Até vou descompartilhar aqui, eu vou compartilhar a página que eu escrevi. Que material é esse? Estou vendo aqui, né, que Vanta Black, né, como o próprio nome diz, né, é uma superfície, digamos, muito escura. Eu coloquei no Google mesmo. Tá? Daqui a pouco eu mostro as figuras com mais detalhes. Aqui significa Vanta Black. Material inventado por pesquisadores britânicos em 2014 e declarado como o mais escuro já produzido em laboratório, capaz de absorver 99,96% da luz ultravioleta visível e infravermelho. Né? Então, é um espectro que, à primeira vista, né, é aquela parte da radiação térmica, que eu falei para vocês anteriormente, né, a radiação térmica vai de 0,1 a 100. Então, pega aí totalmente visível, eu não sei se, eu acho que totalmente infravermelho, então acho que uma parte do ultravioleta. Então, assim, quando diz isso aqui, na verdade, é no máximo 99,96%, que tanto nesses três espectros aqui, duvido que vai pegar 99,96% e todo o espectro dos três. Eu acho que vai ter uma pequena variação, tendo um pico nisso aqui. Né? Então, é uma superfície que foi sintetizada, como vocês estão vendo aqui, por exemplo, a impressão que dá, né, pelo menos para mim, numa figura como essa, é que simplesmente tem um buraco. Até assusta, né? Até assusta, na minha opinião, até assusta. Que é um material que parece um buraco. Aí vocês estão vendo aqui, por exemplo, comparação com um boneco, a impressão que dá é que alguém pegou uma foto e cortou. Né? Como se tivesse um buraco mesmo na foto revelada, de tão escura que é. E aí vocês estão vendo aqui, né, que a nossa vista, né, ela é simplesmente perfeita. Né? Até mesmo colocaram aqui pintura, carro e Vanta Black. Assim, alguém pergunta, para que isso? Pelo que eu vi nas reportagens, parece que ela foi desenvolvida pensando, por exemplo, no desenvolvimento de satélites, para que ela permita refletir, né, transmitir não, né, porque material como esse com certeza é opaco, mas que dizem que tem por intuito transmitir apenas alguns espectros da radiação. Por que eu estou falando isso? Porque se viram aqui que eu falei na reportagem que ela possui uma alta absorção, no caso 99,96% dos espectros ultravioleta, infravermelho e visível. Só que eles não falaram os outros espectros, como, por exemplo, microondas, ondas de rádio, radiação gama, assim por diante. Então, pode até ser que ela foi desenvolvida pensando assim na reflexão de ondas de rádio, ondas de TV, Wi-Fi, o que seja. Né? Então, talvez seja usado em sistemas de comunicação diversos, pode ser satélite, pode ser alguma estação terrena, enfim, em que vai refletir as ondas, como falei para vocês, né? E para facilitar, né, enfim, absorve os que não são interessantes para a comunicação. Porque para a comunicação não é interessante infravermelho, nem visível, nem ultravioleta.
né? Como mostrei nos vídeos anteriores aí sobre o espectro, né? De 0 a muito alto, né? Que aí já pega a radiação gama. Tá? O que eu imagino que ele pode ser usado muito na área da cenografia, teatro. Por quê? Porque existem peças de teatro em que, por exemplo, tem lá um boneco, vamos supor, boneco de cor branca, ou um boneco qualquer aí, boneco normal, né? Sendo manipulado por uma pessoa que está logo atrás, como se fosse o ventríloco, e essa pessoa não pode ser vista pelo público, senão perde a graça. Então, vamos supor, lá tem uma pessoa, né, um boneco em tamanho natural, vamos supor, boneco em tamanho natural, cores normais, sendo manipulado por alguém que está lá atrás com uma roupa preta. Então, uma roupa com essa cor aqui, Vanta Black, provavelmente não seria visto pelo público, né, porque ele é um coadjuvante. Né? Então, imagino que seja uma aplicação muito interessante. Aí vocês podem lembrar essa foto aqui, ó, que como eu falei, a impressão que dá aqui, que pegou uma foto e cortou. Essa aqui do rosto, né? Do rosto, uma cor normal aí, sei lá, cor de latão e outra pintada. Né? Ou como nessa foto aqui, que, desculpa, não sei que imagem que é essa aqui, uma pedra, um objeto, sei lá, a minha impressão que dá é que simplesmente pegaram uma foto e cortaram, né, de tão escuro que ele é. Porque assim, se fosse um preto normal, você poderia ver os contornos, você poderia até ver, inclusive, um pouco da luz do sol sendo refletida, né? Então, porque mesmo que você use o preto opaco, porque você pode pintar o carro com preto brilhante, também um preto fosco. Desculpa, opaco não, fosco. Mas mesmo fosco vai refletir um pouco da luz, por exemplo, se tiver embaixo de uma lâmpada ou embaixo do sol, você vai conseguir ver. Então, por isso que um carro pintado, o carro preto pintado normalmente, não vai ter uma absorção de 99,96, vai ter, sei lá, 80%. Por quê? Porque um pouco do espectro, né, da radiação solar vai para os seus olhos, você vai conseguir ver. Que mesmo o fosco vai ter um pouco de brilho. Tá? Então, aqui no caso, de novo, às vezes é para esconder para mascarar alguma coisa. Pode ser, né? Ou para fins cênicos, que eu falei para vocês agora, teatro. Ou no caso de um sistema de comunicação em que absorve aquela radiação que é desnecessária para a comunicação e consegue refletir o resto. Claro que você vai desenvolver um material como esse, né, você vai ter que fazer uma análise, um estudo, né, irradiar aquela radiação, diversos comprimentos de onda, né, e ter um material, algum equipamento que consiga visualizá-lo, né, porque os nossos olhos, né, lógico que só vão receber aquela visível olho nu. Mas, por exemplo, nos vídeos anteriores eu mostrei para vocês lá a câmera termográfica. O que é uma câmera termográfica? É uma câmera que ela absorve, né, ela é irradiada por radiação infravermelho de um ambiente ou de um objeto, do corpo, etc. E pela quantidade de radiação infravermelho que ela recebe, é claro, né, que é uma câmera que é regulada, né, que pela radiação ela sabe qual é a temperatura de cada ponto daquele local, né, daquele corpo que está sendo visível, né? Então, por exemplo, câmera termográfica é muito comum para verificar pontos quentes ou pontos frios de algum equipamento, dispositivo mecânico, pode ser de uma turbina, caldeira, trocador de calor, até mesmo de equipamentos elétricos, como equipamentos diversos, da linha de alta tensão, baixa tensão. Se vê, por exemplo, que está um ponto meio amarelado, né? Geralmente é assim, né? Convencionou dessa forma. Quanto mais claro, mais quente. Se tiver muito claro o ponto, é sinal que está tendo curto. Tá? Então, a câmera termográfica, né, ela absorve a radiação em infravermelho. Tá? E a partir daí dá para ter uma noção, né, não muito precisa, né, porque quanto maior a temperatura, menos preciso ele é. Então chega no ponto aí, você pega lá um termômetro doméstico, 36,5, 37,2. Uma câmera termográfica que foi comprada para alguém ver se aquele ponto alcança 1000 graus. Você não vai conseguir 1000,1, você vai conseguir, sei lá, 1000, 1010, 1020, 1050. Às vezes a precisão não é tão grande. Mas voltando a falar do Vanta Black. Então é uma forma, né, de... E como disse também, né, uma absorção máxima, né,
ultravioleta, visível e infravermelho, que é justamente aquele espectro que possui a maior potência radiativa. Isto é, que aquele espectro a qual consegue absorver a maior parte do calor, a maior parte da energia vinda do Sol. Porque vem daquela curva, né, de distribuição de Wien, né, que aparece, né, na estatística uma distribuição de Gauss, os maiores pontos, a maior potência, a maior irradiância é justamente esses pontos onde o Vantablack tem maior absorção. Então pode ser usado perfeitamente, por exemplo, em telhados em países muito frios, como Rússia. Pinta lá o telhado para absorver o máximo de calor. Tá? Então é isso, uma das aplicações do Vantablack é isso, né? O que acontece com a radiação quando ela é absorvida? Ela simplesmente é transformada em calor. Eu vim dizer que ela é feita de nanotubos de carbono, em que a radiação alcança eles, como são tubos, eles entram nesses nanotubos, eles não conseguem sair. Então estou falando assim mais da parte estrutural do material, né? Então a radiação passa por esses tubos, né? Como é uma malha de tubos e tal, talvez como se fosse um labirinto, pensando num labirinto, ele nunca vai sair. Então é por isso que consegue ter uma absorção tão grande. Tá? Então assim, à primeira vista ela é lisa, mas assim microscopicamente é feito de um material com uma estrutura que poderia ser porosa também, né? Mas no caso são nanotubos, e então a radiação entra e nunca sai. Tá? Então é isso. Então ela, como ela não sai, então a tendência é aumentar a temperatura. Aí pode imaginar aí um circuito de troca térmica, tá? Para não ter superaquecimento, enfim. Tá? Esse é o Vantablack. Agora eu posso colocar uma que seria exatamente o contrário, uma superfície mais branca possível. Sei lá, vou inventar aqui, superfície mais branca do mundo. Ó, até tá super white, será que é isso? Ou não tem nada a ver? Mas desse conta aí, sei lá, personagem de mangá. Tá? Esses dias eu fui colocar Albedo, apareceu o personagem de mangá. Eu acho que eu acho que não é, mas acho que não tem nada a ver. Mas vamos colocar aqui, né, superfície mais branca do mundo. Hum. Eu tenho aqui uma notícia, mas desculpa, esqueci de. Agora que eu lembrei que era para ter até mostrado aqui. Bom, aqui não aparece aqui superfície branca, mas vamos colocar aqui superfície branca e ar-condicionado. Onde eu quero chegar? Foi desenvolvido recentemente uma superfície extremamente branca, tá? Ah, essa aqui. Até vou colocar a notícia em si. Foi desenvolvida uma superfície extremamente branca para permitir o máximo de reflexão e, lógico, o mínimo de transmissão e absorção. Bom, mas como é material opaco, né? Então transmissão vai ser igual a zero. Aqui, ó, tinta resfria superfícies. Aqui, ó, tinta resfria superfícies e pode substituir ar-condicionado. Por que existe ar-condicionado? É para manter um ambiente confortável, né, uma temperatura. Aí vocês vão ver lá com o Reginaldo, por exemplo, o professor Reginaldo, por exemplo, né, que a temperatura ideal para uma manutenção do ambiente interno é em torno de 25 graus. Claro que depende muito aí da boa vontade de cada um, mas também depende, né, se for pensar em ar-condicionado para condicionamento, né, de algum material, né, aí varia. Mas se for para conforto térmico, né, pessoas, seres humanos, então coloca 25. Mas por que existe ar-condicionado? Porque a pessoa liga o ar-condicionado, obviamente, né, quando o ambiente externo está muito mais quente. Mas é possível desenvolver uma casa ou uma construção em que ela tenha assim um máximo de isolamento térmico? Sim, é possível. Aqui no Brasil não é comum, tá? Mas em países de clima mais frio é mais comum ter lá camadas, né, de tijolo, com isopor, com como é que se chama? Com cortiça, por exemplo, né? Para quê? Para ter o mínimo de transferência de calor do externo para o interno. Mas nada impede também de se preocupar com o contrário, né? Por exemplo, em locais muito frios, né? Colocar isolamento térmico também para que o calor não saia muito calor de dentro para fora. Mas vamos pensar no primeiro caso, ar-condicionado. Então você constrói a casa, né? Para que tenha o mínimo de transferência de calor. Beleza. Mas junto com isso, por que não
colocar alguma superfície para aumentar ao máximo a reflexão. Esse que é o intuito. Então, estou vendo aqui uma foto, né, uma pessoa pegando aí uma câmera para medir a distância, né? Câmera infravermelha, né, que é aquela térmica, né, que eu falei agora, né, que absorve radiação infravermelho, para mostrar o efeito da tinta que refrigera a superfície. O legal dessa superfície, olha a notícia, vou minimizar para vocês. O legal dessa notícia é que mostra o seguinte: é uma superfície em que ela reflete tanta radiação, mas tanta radiação, que pode até acontecer, isso em condição extrema, do ambiente interno de uma casa ser mais frio que o ambiente externo, sem a necessidade do ar-condicionado. É curioso, mas por que isso? Porque a gente pode pensar no quê? Uma superfície como essa aqui para diminuir a potência do ar-condicionado. Aí tudo bem. Porque, por exemplo, o ambiente lá fora está 40 graus e aqui dentro está 25. Aí, primeiro, você verifica, em condições normais, né, você procura saber o aparelho mais econômico. Aí tem lá os aparelhos usando tecnologia inverter, que é uma tecnologia mais moderna. Mas você pode melhorar ainda mais. Em vez de você, quer dizer, além de comprar um aparelho mais econômico para economizar energia elétrica, mas você fazer um projeto de uma casa mais eficiente. Então, onde eu quero chegar? Vamos supor um cômodo que tem um aparelho de 30 mil BTU. Aí você vê assim, você até chama alguém aí, um consultor na área de energia, um engenheiro, o que seja. Aí o cara vai falar para você, mas você tem um aparelho antigo, você tem um aparelho que é pouco eficiente, por que você não compra um mais eficiente? Beleza? Aí compra mais eficiente. Aí depois de um tempo, pô, mas esse aparelho aí já está ultrapassado, por que você não compra um inverter? Usando tecnologia inverter, que em vez de ser 30 mil BTU como primeiro, ao invés de ser um 20 mil BTU que o segundo, por que você não compra um de 12 mil BTU inverter? Aí já diminuiu bem, né? De 30 mil para 12 mil. Mas assim, de novo, esses valores 30 mil, 20 mil, 12 mil, por exemplo, não é consumo de energia elétrica, e sim a quantidade de calor que é extraída do ambiente interno e é jogada para o ambiente externo. Isso associado também à economia de energia elétrica. Então, quando falo trocar o aparelho pelo outro, não é apenas um aparelho mais econômico do ponto de vista energético, mas também vem da possibilidade de pegar um com menos BTU. Mas para conseguir pegar o com menos BTU, você tem que ter um ambiente mais adequado também. Né? Colocar isolamento térmico, colocar, por exemplo, isolamento térmico no telhado e assim por diante. Aí você consegue abaixar também em BTUs. Aí, você coloca lá um isolamento térmico disponível comercialmente, usando, por exemplo, tem lá umas camadas, uns tablados aí de fibra de vidro com uma superfície espelhada. É legal, né? Superfície espelhada, né? Reflete aí reflete, né, um pouco da radiação, né? Inclusive quando entra no telhado, né? Então ajuda bastante. Então, superfície espelhada, né? Você pode colocar para cima, né? Para evitar aqui um pouco da radiação do sol que entrou no telhado, né, entrou no sótão, por exemplo, vai para a sala, para a cozinha, para os quartos. Só que depois descobre-se que tem até um isolamento mais eficiente. No começo só colocou isolamento, por exemplo, acima do forro, abaixo do telhado. Colocou um forro de, como é que se fala? Fibra de vidro. Aí depois descobre que fibra lã de vidro, né, desculpa. Aí depois descobre que lã de rocha é mais eficiente. Beleza, colocar lã de rocha. Aí você nem precisa de aparelho de 2.000 BTU, você pode colocar um aparelho de 10.000 BTU e vai economizar mais energia elétrica ainda. Então, de novo, vamos supor uma casa bem antiga, nos anos 80, totalmente despreocupado com eficiência energética e totalmente despreocupado com o isolamento térmico. Aí o cara coloca lá um ar-condicionado tipo janela, que esse quadradões barulhento, 30.000 BTU. Aí depois do tempo você descobre aí, 20 anos depois, mas se trocar esse aparelho de 30 mil por 20 mil, não, desculpa, falei besteira. 30 mil pode até ser para um outro de 30 mil, mas que mas que consome menos energia elétrica. Ótimo, beleza. Aí continua sendo 30 mil BTU, mas é mais econômico, né, do ponto de vista energético. Aí alguém fala, coloca isolamento térmico lá no telhado. E aí a demanda de calor extraída de dentro para fora diminui. Aí vai colocar outro aparelho menorzinho, mais enxuto, que por consequência consome menos energia elétrica, diminui de 30 para 20.
Vamos supor, colocar lá lã de vidro. Aí alguém fala, mas você vai colocar lã de vidro, só isso? Por que não coloca lã de vidro com uma camada de alumínio espelhado, que em muitos lugares já tem? Aí tá. Aí entra cada vez menos calor no ambiente interno, aí você pode até trocar o aparelho de 20 mil para, sei lá, 12 mil BTU. Vamos supor. Aí depois de um tempo alguém fala, troca isso aí para o lã de rocha. Aí diminui de 12 mil para 10 mil BTU. E lógico, obviamente, o consumo de energia elétrica diminui ainda mais. Aí até que chega alguém e fala, ó, você pode manter a lã de rocha, você pode manter aquela superfície de alumínio, etc., mas você pode até colocar no telhado, pintar o telhado com essa tinta branca, com a máximo de reflexão. Aí depois descobre que você nem precisa de aparelho de 10 mil, você simplesmente você não precisa de nada. Doa, vende o aparelho de ar-condicionado. Com não vou dizer agravante, mas com algo a mais. Toda a superfície, ela tem um alfa absorção, um tal transmissão, mesmo que seja zero. E o Rho, lembrei, Rho, né, que parece aquela símbolo da massa específica, densidade, né, que é reflexão. Mas como tem toda a substância, tem o epsilon, que é absorção. Não, desculpa, emissão. Então, essa é uma superfície como essa. Ela tem transmissividade igual a zero. Reflexão máxima. Absorção mínima. E se tiver uma emissão muito grande? Como assim? Porque, por exemplo, vamos supor que ela seja colocada no telhado, em cima das telhas. Né? Aí vai ter uma alta reflexão, né? Uma alta reflexão é sinal que vai entrar menos calor de fora para dentro. Mas ele pode ter uma alta capacidade de emissão, uma alta emissividade. E se ao fazer o balanço energético, você vai ver o quê? Uma superfície, transmissão igual a zero, com uma baixa absorção, baixíssima absorção, uma altíssima reflexão e uma alta emissão, vai dar o balanço negativo. Então você tem que extrair calor de algum lugar. Né? E aí entra o fato do que uma superfície ela ter uma alta emissividade, né? Uma alta emissividade, por exemplo, aqui no caso, né, emitir radiação para fora, para a atmosfera, mas ela ter uma alta absorção da radiação que é gerada dentro de um recinto doméstico. Porque eu estou falando até então, uma baixíssima absorção da radiação solar. 5.800 Kelvin, né, se fosse corpo negro. Então, se você coloca essa superfície para fora, vai ter uma altíssima reflexão e uma baixíssima absorção da radiação solar. Mas associado a alguma solução aí que pega aí a radiação gerada, né, dentro de casa, ela pode ter uma alta absorção, né? Claro que quanto maior a absorção de uma superfície, mais quente ela fica. E aí, a partir de uma certa temperatura, essa superfície ela pode ter uma alta emissão para o espaço. Então faz como se fosse um trocador de calor, mas sem nenhum sistema de refrigeração, ar-condicionado, nada. Resumo da ópera, com aparelho, com uma superfície, né, ou com material como esse, ele pode até ter uma temperatura mais baixa dentro de casa do que fora. É negócio louco. Tá? Isso que está dizendo aqui, ó. Criar uma tinta branca capaz de resfriar superfícies em até 8 graus Celsius, fazendo isso sem o uso da eletricidade. A tinta pode substituir o uso do ar-condicionado ao deixar de absorver a energia e o calor provocado pelo sol. E sem o aquecimento provocado pelo sol, não seria necessário ligar o equipamento para manter o interior resfriado. Só que ainda não, só que aí precisaria ter uma casa totalmente coberta por essa superfície. E não é o que acontece. Geralmente vai colocar no telhado por questão estética. Então vai entrar bastante calor ainda pelas paredes das laterais e pelo vidro da janela, das portas também. Tá? Então não é uma coisa tão simples. Pode parecer muito improvável que uma superfície em contato direto com a luz do sol tenha uma temperatura mais baixa do que é mostrada nos termômetros para uma determinada área, mas estão mostrando que isso é possível. Tá? Aí tem até um vídeo aqui. Além de afastar o calor da superfície, a tinta pode contribuir no combate ao aquecimento global, já que ajuda a diminuir a absorção do calor da atmosfera. Tá? Então, o que mais?
Aqui a tinta, mantém esta tinta, né? Mantém, não é uma superfície, uma tinta, mantém a temperatura mais baixa, uma superfície com incidência da luz solar direta graças à reflexão dos raios ultravioleta. Então, em situação extrema, por exemplo, o ambiente externo está 30 graus, essa superfície pode estar 28. Isto é, a superfície está mais fria até mesmo que o ambiente externo. Tá? Aqui, ó, algumas tintas disponíveis no mercado hoje prometem diminuir o calor, mas esses produtos refletem apenas, né, até engraçado falar apenas, de 80% a 90% da luz solar e não são capazes de fazer com que as temperaturas caiam mais do que a temperatura ambiente. Então, tinta comercialmente disponível, se pintar o telhado com aquela tinta, lá fora vai estar, vamos supor, lá fora vai estar 30, lá fora vai estar, vamos supor, se lá fora está 30, para aqui manter a 30 graus o ambiente interno, vai ter que estar ligado o ar-condicionado, mas aí pode colocar um ar-condicionado mais fraco, de menos BTU. Já a tinta desenvolvida pelos pesquisadores pode refletir até 95,5% da luz solar, é capaz de dispersar o calor infravermelho, porque a radiação infravermelho é térmica. Tá? Então, é isso onde eu quero chegar. Né? Aqui a substância é carbonato de cálcio, que é um material barato, né? Que é comumente encontrado na construção civil. O carbonato de cálcio absorve quase todos os raios ultravioleta por conta da sua estrutura atômica e também tem uma variedade de partículas com diferentes tamanhos que faz com que a tinta se espalhe bem, né? Enfim, em diferentes texturas. Diz que é mais barato, mais econômico. Ao diminuir o uso do ar-condicionado, ajuda a evitar o consumo de energia elétrica. Isso é. Então, estão sendo desenvolvidos vários materiais, não apenas esse, né, com o intuito de diminuir a necessidade de condicionamento de ar. Tá? Então, numa situação extrema, como falei para vocês, né? Se ela fazer um negócio mais elaborado, né? Que aqui na reportagem está falando apenas da tinta em si, mas se for fazer algum negócio mais elaborado, ele pode, inclusive, ter uma alta absorção da radiação gerada, né, em um ambiente doméstico, né, pelo piso, pelas pessoas, pelos eletrodomésticos, o que seja, ele pode até ter uma alta absorção dessa radiação dentro de um recinto doméstico e com alta absorção, né, aumenta a temperatura e uma baixa absorção do espectro da radiação solar. Como falei no primeiro vídeo sobre radiação, ou quer dizer, no terceiro vídeo, eu acho, que a radiação ela depende do espectro, né, do comprimento de onda, do ângulo θ, do ângulo φ e também da temperatura. Tá? Da temperatura qual da temperatura, né, a qual é emitida. E no caso aqui é irradiação, no caso no qual recebe. Então, é possível, né, fazer estudos aprofundados em áreas aparentemente muito simples, exatamente no que tange a economia de energia. Tá, vou voltar aqui a disponibilizar, compartilhar o livro, mas é isso. Tá? Então, reflexão mais absorção mais transmissão é igual a 1. Tá? Aí, se for opaco, não vai ter o tal, né, que é transmissão. Se consigo aqui, que agora deu tal. Tá, consegui. Tá. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Então é isso. Vamos lá. Então eu dei exemplos aí bem bacanas, né, de superfícies desenvolvidas, né, sintetizadas em laboratório que têm aí, valores extremos. Da mesma forma, né, que pode ser desenvolvido, né, materiais com uma transmissividade máxima, pensando, por exemplo, no para-brisa do carro. Porque, por exemplo, segundo as leis de trânsito no Brasil, você pode até colocar uma película, tipo isso filme, do para-brisa, mas tem que ter uma opacidade, né, de no máximo 20%, senão o cara não consegue ver, né? Então, é lógico, ele tem que ser o material mais transparente possível, né, para ter uma melhor resolução. Mas o que vocês viram até nas figuras que eu mandei, que eu vi, que eu encontrei, encontrei na internet e mostrei para vocês, é que o para-brisa, né, o ideal é que ela tenha uma alta transmissão possível do espectro visível e nu e uma alta reflexão possível do infravermelho e do ultravioleta, que são aqueles que podem queimar até os olhos, né, a visão, enfim.
no caso para-brisa, e principalmente, né, óbvio, óculos de sol. E vocês estão vendo aqui, né, até esqueci de falar para vocês, voltando um pouco aqui, em que é possível calcular, né, a irradiação, né? A potência, a energia radiativa, que seja que o G é igual ao G refletido, mais G absorvido, mais G transmitido. Vamos supor, 1000 igual a 900 mais 50 mais 50. Tá? Vamos lá. Aí vocês estão vendo aqui essas fórmulas, né? Essa fórmula aqui, a absortividade, né? A absorção é alfa, que é da mesma forma que reflexão e transmissão, ela depende do comprimento de onda, do ângulo θ, do ângulo φ. Ok, né? E também depende da temperatura. Então, o que é absorção? O que é absortividade? O que é aquele valor de 0 a 1? É a relação entre o quanto de energia, né? O quanto de potência, né? Ela foi irradiada e foi absorvida em relação àquela radiação total. É como está aqui na fórmula. E está uma relação de um dividido pelo outro. E por que tem tudo isso? Por que ela depende de comprimento de onda, ângulo θ, ângulo φ? É o que vocês estão vendo aqui, vocês vão ver agora nessa figura. Aqui, por exemplo, dependência espectral e espectral, isto é, dependência dependendo, né, do comprimento de onda, da absorção e da reflexão dos materiais opacos. Material opaco, transmissão é igual a zero. Então, quanto maior a reflexão, menor é a absorção. Então, nesse caso, eles são valores inversamente proporcionais. Então, material altamente refletivo, ele tem uma baixa absorção, e vice-versa. Então, estou vendo aqui, ó, eixo Y do lado esquerdo, reflexão de 0 a 1, de baixo para cima, e absorção de 0 a 1, de cima para baixo. E vocês estão vendo aí uma gama enorme de figuras, de materiais. Porque, por exemplo, quando fala de absorção, tem materiais aí com uma absorção, vamos colocar aí uma reflexão muito alta, tinta branca. O que vocês estão vendo da tinta branca? Ela tem uma alta reflexão, beirando a 0,9, até é difícil de ver, né? Porque foi digitalizado, né? Mas aqui, ó, tinta branca está aqui, ó. Ela tem uma alta reflexão justamente no espectro visível nu. E bem depois, o espectro visível nu, ele tende a cair. É normal, né? Neve, mesma coisa. Por isso que quem anda na neve é bom usar óculos de sol, para não queimar a vista, né? Para não ter problema de... Desculpa, para não ter problema na vista. Então, por quê? Porque a neve ela tem uma reflexão muito grande também no espectro visível nu, acima de 0,9. E em compensação, tinta preta, ela tem uma baixíssima reflexão e uma alta absorção no espectro visível nu. Mas, na verdade, não apenas ele, em tudo, pelo que estou vendo aqui, em tudo. Aí tem aqui, quartzo fundido sobre substrato de alumínio, parece uma montanha-russa. Filme de alumínio depositado por evaporação. Uma alta reflexão, tanto no espectro ultravioleta, visível e infravermelho. Aí é muito bom para quê? Para ser usado em telhados. Só que tem que tomar muito cuidado. Você vai colocar uma superfície espelhada, por exemplo, banho de prata no telhado, ele pode até atrapalhar a visão dos pilotos de avião. Porque é como se estivesse colocando um espelho. Né? Espelho nada mais é do que o banho de prata com uma camada de vidro. Tá? E é isso. Então, vocês estão vendo aí uma variação muito grande, tanto da reflexão quanto da absorção. Se a variação é muito grande da reflexão, é óbvio que da absorção é grande também. Mas também a transmissão, isso acontece. Alguns materiais parecem uma verdadeira montanha-russa. Também acontece na transmissão. Tá? É isso que quer dizer aqui nas figuras. Voltando um pouco, que eu mostrei para vocês a absortividade, né? Que é alfa igual à intensidade da radiação absorvida sobre a intensidade total. Tá bom. Que no final das contas, né? Esse aqui é até mais didático. Alfa igual ao G absorvido sobre G total. Transmissão, reflexão é a mesma coisa. São as mesmas fórmulas, as mesmas integrais. Aí, por exemplo, aqui, alfa de uma determinada superfície, que é aproximadamente igual à integral de alfa
espectral, alfa, em determinado comprimento de onda, o espectro, vezes a potência radiativa, né, e radiância, né, aqui está colocando 5.800 Kelvin, né, considerando aí a radiação da superfície do Sol, se considerar como corpo negro. Então, alfa igual a, mais ou menos igual, a integral, né, de alfa espectral vezes o E, né, que é a potência radiativa, e ela depende, óbvio, né, do comprimento de onda, e está mandando radiação a 5.800 Kelvin, sobre a integral daquela potência, né, naquele espectro, né? Então, esse alfa aí é como se fosse aquele alfa, como se fosse o valor médio, né, que nos vídeos anteriores até brincava, a emissividade média. Porque vocês estão vendo aqui, né, que nessa figura, a absorção, né, altera muito, reflexão também, óbvio. Então, é possível calcular uma reflexão na refletividade, digamos, global, né? Não em cada comprimento de onda, mas no total, e absorção também. Usando o quê? Aquelas considerações, né, que tinha feito mostrado nos vídeos anteriores, né, e que tem que... Ai, caramba, cadê? Tá aqui. E aí que pega, por exemplo, integral de emissividade, né, no comprimento, daquele comprimento de onda específico sobre integral da emissividade dela, né, se fosse um corpo negro, e aí pega esse integral de E sobre integral de E, ou integral de E, né, sobre Stefan Boltzmann, temperatura elevada à quarta potência, né, porque o denominador sempre é o corpo negro, um sobre o outro, pega lá os dados lá daquela tabela 12.1, que é o fator F, que o fator F é a segunda coluna. Então, a integral de uma potência radiativa sobre a integral daquela, ou com o sem integral, né, a potência, se ela fosse o corpo negro, um sobre o outro, é o fator F. Né? Aí tem aqueles cálculos, de novo, que eu tinha mostrado nos vídeos anteriores. Aqui, ó. As integrais que aparecem nessa equação podem ser calculadas utilizando a função da radiação do corpo negro, F de 0 a lambda, da tabela 12.1. Então, vai usar essa tabela 12.1 o capítulo inteiro. Não tem como escapar. Aí, os mesmos cálculos para reflexão, tá? E para transmissão. Bom, condição especial já falei. Aí tem essa aqui, né, que é dependência espectral da transmissão. Claro, visível olho nu tem que ser uma transmissão alta se quiser usar aquele material para óculos de sol, para para-brisa, e se for o caso, né, se quiser, vidro de janela de casa, né? Então, quais materiais que são muito bons para óculos de sol? Espectro visível olho nu, entre 0,4 e 0,7 micrômetros. Quartzo fundido, que é esse aqui, ó. Tem uma queda abrupta, né? Que mais? Vidro com baixo teor de ferro 6 milímetros de espessura, que é essa aqui, ó. Aqui, depois montanha-russa. Aí diminui um pouco o tal de lucita. Esse trecho aqui é alto, depois é montanha-russa. Então, assim, o ideal para óculos de sol é um vidro que tem uma alta reflexão, desculpa, uma alta transmissão no espectro visível nu e uma baixa transmissão no infravermelho e na ultravioleta para preservar a saúde da visão. Tá? E aí vocês pensam, né, como é que eu faço para calcular essas curvas irregulares? E aí substituir, assim, substituir essas curvas que são bem irregulares, né, por retângulos, por trapézios. Que nem, por exemplo, nesta aqui do lado direito. Tá? Fazer esse exercício aí, eu termino o vídeo. Isso aqui eu acho que é rápido. É, tranquilo. É que tem outro exercício, mas acho que eu até vou deixar para o próximo. A absorção, a absortividade hemisférica espectral de uma superfície opaca e a irradiação espectral sobre a superfície são mostradas nas figuras a seguir. Aí vocês estão vendo aqui o desempenho da absorção, vai de 0,2 até 1, mas vocês estão vendo que 1 vai até o infinito. Olha só a setinha. Né? Só prestar muita atenção que entre 6 e 8 ele é crescente. Ao passo que a potência, digamos aí, a irradiância, né? Ela é de 0 a 2, aí ela cresce de 2 a 6, depois de 6 a 12, até todo esse perfil
digamos, trapezoidal, né? Então, pelo fato, entre 0 e 2 e 16 para frente, o G foi igual a zero, então na hora de fazer os cálculos, né, colocar lá os limites de integração, vai ser de 2 a 16. Por quê? 0 multiplicado por qualquer coisa vai ser igual a zero. Tá? Nem li a questão inteira, já posso antecipar isso. Como varia a refletividade hemisférica espectral com comprimento de onda? Esse aqui é a absortividade, absorção. Aí está falando de material opaco? Isso, superfície opaca. Então a primeira pergunta é simples. De 0 a 6 micrômetros, a absorção é 0,2. Se a absorção é 0,2, logo reflexão é 0,8. E aqui, de 8 ao infinito, se a absorção é 1, logo reflexão é igual a zero. Então é só fazer o quê? Uma curva inversa. Começa aqui. Ó. Primeira pergunta é bem simples. A segunda. Qual é a absortividade hemisférica total? Que é aquela que eu brinco, né? Como se fosse a absortividade média, mas assim, global, total, mesma coisa, né? Hemisférica, isto é, faixa de π 0 a π sobre 2, completo, né? E de π, não, desculpa, de θ, 0 a 2π, e φ de 0 a 2π, isto é, todo ângulo, né, de θ e de φ. Por isso que chama hemisférica. Qual é a absorção hemisférica total da superfície? Aí sim, tem que recorrer àqueles mesmos cálculos que fizemos, né, nos exercícios anteriores. Vamos lá. Aí eu vou falar das outras perguntas, vai. Se a superfície tiver inicialmente a 500 Kelvin e possui uma emissividade hemisférica total 0,8, como a sua temperatura irá variar com a exposição à irradiação? Né? Então, a segunda pergunta, a absortividade hemisférica total da superfície é isso aqui, ó. Cadê a absortividade? Absortividade... É isso aqui. Só que vocês estão vendo que existem várias absortividades dependendo do espectro, né? Então, assim, de 0 a 6 micrômetros, a absortividade é constante, 0,2. Aí ela é variável, né, de 6 a 8, e depois é 1 de 8 a infinito. Então, quer calcular o quê? Como se fosse uma absortividade média. Tá? Vamos lá. Bom, eu acho legal colocar um desenho como esse, porque nada mais é do que um balanço, né? Balanço energético. Aí está dizendo aqui, ó, a absortividade de uma superfície opaca. Tem esses pontinhos aqui embaixo, significa que é isolado termicamente, né? Não tem condução. Então aqui tem o G, né, que alcança a superfície, né? Aí uma parte dela é absorvida, né, que é alfa G, e tem emitida, né, que é emissividade igual a epsilon vezes energia se ela fosse um corpo negro. Porque o que acontece? O G ele está relacionado ao quê? A radiação poderia ser, no caso prático, né? Não estou falando desse exercício, não, por favor. Radiação solar, 5.800 Kelvin, corpo negro. Então, chega a radiação de uma superfície a 5.800, ela atinge aquela absorvida pela superfície e ela também emite. Mas a emissão, essa aqui, é correspondente à temperatura desta superfície. Então, pelo fato lógico, né, da temperatura da superfície ser muito menor que 5.800 Kelvin, dando exemplo aqui 500 Kelvin, então o valor do E vai ser muito mais, provavelmente vai ser muito mais baixo do que a energia absorvida, muito menos ainda do que o G. Tá, então vamos lá, considerações: superfície opaca, efeitos convectivos desprezíveis. Mais para frente ter lá, né, balanço de energia, onde inclui condução, convecção e radiação. Né? Vocês vão ver que não é nem o bicho de 7 cabeças. Superfície inferior isolado termicamente. Aqui, ó. Vamos lá, direto ao assunto. Alfa é igual a G absorvido sobre G. Então, é só o quê? Colocar os limites de integração, né? Só que você vai ter que separar, né? Porque no numerador é o quê? Integral de alfa G, alfa vezes G. Então, no primeiro intervalo de 2 a 6 micrômetros, o alfa é constante, 0,2. Já o segundo limite de integração entre 6 e 8, o alfa é variável, mas o G é constante, 500. Como é que eu sei disso? Porque aqui, ó, de 0 a 2, ela é nula.
De 2 a 6, o G é variável, só que o alfa é constante. De 6 a 8, o alfa é variável, só que o G é constante. De 8 a 12, ambos são constantes, tanto o G quanto o alfa. De 12 a 16, o G é variável, o alfa é constante. E 16 para frente, como o G é igual a zero, então na hora de calcular que vocês viram lá que é produto, alfa vezes G. Se 1 é zero, então não vai ser necessário calcular. Tá? Então, assim, muitas vezes aqui no exercício resolvido não está tão didático. Se fosse eu, por exemplo, né, para ser mais didático possível, eu colocaria lá, limite de integração entre 0 e 2. Ah, mas entre 0 e 2 vai dar nada. Por quê? Porque o G é igual a zero. Concordo. De 2 a 6, G variável, alfa constante. Beleza? G variável, todo valor que é variável deve manter dentro da integral. Se é constante, pode pôr para fora. De 6 a 8, alfa variável, G constante. Ok, então pode pôr o G para fora. Qual o valor do G? 500 watts por metro quadrado, micrometro. E aqui, de 8 a 16, né, na verdade seria o ideal de 8 a 12. 8 a 12 é G constante, alfa constante. De 12 a 16, G variável, alfa constante. Aí vamos lá. Independente, 8 para 12, 12 para 16 e 16 para infinito, o alfa ele é constante, então colocou aqui para fora. Então você faz o seguinte, integral de alfa G sobre integral de G. Tá? E aí é só calcular. Independente, os valores de 2 a 6, de 2 a 6, de 8 a 16 do G... Não, peraí, desculpa. Ah, tá, de 2 a 6, né? De 2 a 6 ele varia, né? O G varia de 0 a 500. Ao passo que do intervalo de 8 a 16, aqui o G varia, né, de 500 para 0. No final das contas, esse cálculo aqui nada mais é do que, no numerador é produto de um outro, alfa vezes G. E aqui que vocês estão vendo aqui Não, esquece. Ia falar, mas de uma forma totalmente errada, desculpa. Então aqui, cálculo integral, 0,2. O que é o G aqui, de 2 a 6? O G de 2 a 6 é um triângulo. Qual é a forma do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Base, 6 menos 2, 4, vezes altura, 500 dividido por 2. Então, vai ser 4 vezes 500, que é 2.000 dividido por 2.000. Então, a potência emissiva total, representada por esse triângulo aqui, vai ser 1.000 watts por metro quadrado. Por quê? Watts por metro quadrado micrometro, vezes micrometro vai ser watts por metro quadrado. Então, é um cálculo simples de área. Meio vezes... Ah, tá. Meio vezes 500 vezes 6 menos 2. Tá? Que vai dar 1.000 vezes 0,2 do alfa, né? Do absortividade nesse intervalo. Agora, entre 6 e 8, colocou 500 para o lado de fora, e aí tem o alfa. Entre 6 e 8, ele é variável. É a mesma coisa, você calcula, mas aqui toma cuidado, não é o triângulo, é o trapézio. Base, 8 menos 6 igual a 2. Base menor, 0,2. Base maior, 1. Que é essa segunda parte aqui. E aí, no final, né, entre 8 e 16, 8 e 16, alfa igual a 1, mas aqui de 8 a 16, né, vocês estão vendo aqui que é o quê? Entre 8 e 12 é um retângulo, de 12 a 16 é um trapézio. Um retângulo mais um triângulo é um trapézio. De 8 a 12 é um retângulo, de 12 a 16 é um triângulo, então retângulo mais triângulo é um trapézio. Mesma coisa, né? Base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Geometria pura. E na hora de calcular o alfa, vai dar igual a 0,76. O importante, né, nunca está sempre o valor, né, independente de absorção, transmissão, reflexão ou emissão, né, nunca estava acima do valor máximo do grau naquela curva ou abaixo do mínimo. Se isso acontecer, é porque está errado.
Absortividade. Se a superfície estiver inicialmente a 500 Kelvin e possuir uma emissividade de 0,8, como a sua temperatura ia variar com a exposição à radiação? É igual a história lá da superfície banhada, né, bebida com aquela tinta especial. Porque se desenvolver uma estrutura especial, né, você pode ir até aquela superfície pintada de branco, bem branco mesmo, né, com uma reflexão muito grande, ele pode até absorver calor de dentro e conduzir para fora, fazendo como se fosse o ar-condicionado. Pode, isso é possível. É louco, mas é possível. Por que é louco? Porque vai além do senso comum de muitos que não entendem de radiação. Então vamos lá, vamos falar sobre balanço de energia. O que é um balanço de uma superfície como essa? Ela recebe radiação do Sol, ela é irradiada, por isso que aqui alfa vezes G, mas ela também emite. Só que ela recebe uma radiação da superfície 5.800 Kelvin, e ela emite de uma superfície igual a 500 Kelvin. Só que aqui está desconsiderando o quê? Condução, que é isolado termicamente, e convecção. Só está considerando o quê? Balanço radiativo. Então, αg, ela recebe e emite. αg, né? Então, esse alfa é o 0,76 que foi calculado, né? Aí tem o G, 5.000 watts por metro quadrado, menos emissividade. Aí não sei se eu não preciso, desculpa, eu não prestei atenção. Isso, emissividade hemisférica total de 0,8. Hemisférica total não considera independente de comprimento de onda, ângulo θ, ângulo φ. É uma emissividade total. Emissividade vezes Stefan-Boltzmann vezes temperatura elevada à quarta potência. E aí vai ver o quê? Que o Q das linhas líquido, né, isto é, a potência por área, deu 965 watts por metro quadrado. O que significa isso? Que ela está mais recebendo do que emitindo. Se ela está mais recebendo do que emitindo, é sinal que a tendência é aquela superfície ficar cada vez mais quente com o passar do tempo. E é possível, por exemplo, calcular a temperatura depois, sabendo a temperatura antes? Sim, é possível, mas tem que saber o material, né? No caso aí vai precisar da massa específica, e também saber o CP, calor específico, e também saber a quantidade. Pode ser, por exemplo, um pedaço de ferro. Tá? Então, sabendo a quantidade de material, massa específica e CP, é possível calcular também o tempo. Obter o tempo, né? Quantos segundos, quantos minutos, enfim. Bom, eu vou parar por aqui. Esse vídeo, o próximo é o 12,8, né? Não é muito diferente, tá? E aí tem umas considerações a mais aí, conceito de superfície cinza, mas depois da superfície cinza, aí eu vou fazer uns comentários aí sobre radiação ambiental, mas aí já termina. Ó, a sua coincidência. Tem um exercício que ela mostra que o balanço de energia que entra e energia que sai. Tem tudo a ver com o exercício anterior. Alfa G, alfa absorção, G irradiação, vezes uma área. Menos emissividade, Stefan-Boltzmann, temperatura elevada à quarta potência, potência vezes a própria área. Por exemplo, uma placa de 1 metro quadrado, ela recebe, né, absorve a radiação do Sol e ela emite. Se for balanço positivo, a gente sabe que a temperatura aumenta. Se for negativo, a temperatura cai. Igual a M, que é a massa, CP, calor específico, dt, de diferença de temperatura sobre dt, né, que é diferença de temperatura, diferencial de temperatura sobre diferencial de tempo. Aí alguém pergunta, mas o senhor agora falou que tem que ter a massa específica. Sim, mas aí depende. Se for dada a massa no exercício, não precisa. Se der volume, aí precisa. Então é o quê? Balanço de energia é igual a MCP, diferencial de temperatura sobre diferencial de tempo. Em que você pode integrar, colocar aqui uma expressão, se tiver uma variação, uma curva exponencial logarítmica, o que seja, da temperatura em relação ao tempo. Isso é muito comum, vocês sabem. Porque, por exemplo, se tem uma superfície que ela absorve radiação, né? Então ela pode aquecer muito rápido no começo e diminuir esse aquecimento no final. Pode acontecer. Tá bom? Então é isso, tá? Aí a parte de radiação ambiental é rapidinho, porque são umas curiosidades, muita coisa eu já falei também. Então vou parar por aqui, aí o próximo vídeo vai ser exercício 12.8. Até já vou ajeitar aqui, daqui a pouco eu inicio.
Bom, é isso, tá? Então, até